Você confia plenamente nos medicamentos que você usa, inclusive nos medicamentos controlados? Você confia nas agências reguladoras que liberam, regulamentam o uso e a venda das medicações? Eu vou conversar com você sobre o livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado, do autor Peter Gott, que é um pesquisador e um dos fundadores da colaboração Cochrane, alguém de muita autoridade no meio científico, para falar do capítulo 18 desse livro, que trata dos medicamentos psiquiátricos e as pílulas da felicidade, os medicamentos antidepressivos, sobre os seus riscos, sobre os seus prós e contras. Eu vou mostrar aqui na minha tela. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Estou deixando aqui as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo seus comentários aqui na área pertinente e, por favor, encaminhe esse conteúdo para as pessoas que você considera importantes para você. Então, aqui temos a capa do livro Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Crime organizado seria a própria indústria farmacêutica, como ela corrompeu a assistência médica. Esse capítulo aqui, o 18, né, levando crianças ao suicídio com a pílula da felicidade, com os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como paroxetina, fluoxetina, sertralina, que nos estudos a indústria simplesmente omitiu as crianças que se suicidaram durante o estudo, mas hoje já está em bula que esses medicamentos podem aumentar o risco para suicídio, sobretudo nas crianças. Então, aqui fala do estudo da Glaxo, né, escondendo suicídios e tentativas de suicídio dos ensaios clínicos, né, nos estudos, o citalopram tornado perene pela Lundbeck, que é aquela história de que o citalopram estava vencendo a patente, eles lançaram o escitalopram, que é o mesmo medicamento, só a parte ativa do citalopram, lançaram como um novo medicamento, e com isso eles dobraram a patente. Os medicamentos antipsicóticos, que têm os típicos ou clássicos e os atípicos, sendo que esses atípicos não têm nada de atípico, eles são iguais aos outros, só foram nomeados diferente para poder botar um preço mais alto. O Ziprexa, né, que é a olanzapina, que é um antipsicótico terrível, causa uma síndrome metabólica enorme, mas com muito marketing ele foi tornado campeão de vendas pela Lilly e mais algumas considerações. Eu fiz um post aqui no site da análise crítica do capítulo, levando crianças ao suicídio com a pílula da felicidade. Aqui você pode clicar para ver o livro na íntegra, né? Pode adquirir aqui. E no capítulo Levando as Crianças ao Suicídio com a Pílula da Felicidade, o livro Medicamentos Mortais, é feita uma crítica contundente ao uso dos antidepressivos em crianças e adolescentes. O autor destaca os perigos e as consequências devastadoras da prescrição dessas drogas para jovens, sugerindo que a indústria farmacêutica, movida pelo interesse financeiro, ignora os riscos graves associados ao seu uso. Isso porque as crianças muitas vezes estão desacertadas por problemas comportamentais, educacionais, com as suas rotinas e também alimentares. Acertando isso, muito das crianças têm uma melhora comportamental enorme. E existem estudos que mostram que depois que a gente inicia o uso de um antidepressivo para uma pessoa, a gente pode, entre aspas, condenar ela a precisar ficar usando isso sempre, porque acontece uma modificação da neuroquímica cerebral, pode acontecer um down regulation, uma diminuição dos receptores dos neurotransmissores, da serotonina, e com isso a pessoa vai precisar ficar usando o antidepressivo para ter um aumento desses neurotransmissores na fenda sináptica que pode que fique prejudicada para sempre depois de iniciado o uso de um antidepressivo. No início do capítulo aborda como os fármacos antidepressivos, em particular os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, então eles aumentam serotonina na fenda sináptica, têm sido amplamente prescritos para jovens com a promessa de tratar a depressão e outros transtornos mentais, como a ansiedade e até como
a hiperatividade, o TOD. No entanto, ao invés de melhorar a saúde mental dessas crianças, esses medicamentos aumentam significativamente o risco para comportamentos suicidas, ideação suicida e agressividade. Porém, essa informação é frequentemente suprimida ou minimizada pela indústria farmacêutica nos seus ensaios clínicos para visar a liberação da medicação e, com isso, os lucros. O autor explora como os ensaios clínicos envolvendo antidepressivos para jovens são muitas vezes manipulados. Os resultados são manipulados pelos autores, que o departamento científico da indústria farmacêutica é governado, é gerenciado pelo departamento de marketing. Ele menciona que os estudos patrocinados pela indústria tendem a distorcer os resultados, ocultando dados negativos e utilizando técnicas estatísticas questionáveis para exagerar a eficácia dos medicamentos. Ele ainda dá exemplos de como os efeitos adversos graves, como o aumento de pensamentos suicidas, são omitidos nos relatórios publicados ou reinterpretados de maneira que pareçam menos graves do que o que realmente são. Além disso, existe uma relação promíscua entre a indústria farmacêutica e os médicos. Muitos profissionais de saúde, influenciados por incentivos financeiros, conferências patrocinadas e outros benefícios, como passagens, hotéis, restaurantes, prescrevem antidepressivos de forma irresponsável, sem considerar os riscos graves para estes jovens. Essa cooperação entre médicos e indústria, segundo o autor, contribui para a medicalização excessiva dos problemas que poderiam ser tratados com abordagens não medicamentosas, ou seja, com abordagens educacionais, comportamentais e dietéticas, alimentares, alimentação saudável. O capítulo também aborda o papel das agências reguladoras que falham em proteger adequadamente o público. É notório a falta de rigor e coerência dessas agências, que frequentemente aprovam medicamentos sem uma avaliação adequada de risco, influenciadas pela pressão da indústria farmacêutica. Diga-se de passagem que a gente nota que a liberação ela é mais avantajada, ela é mais fácil para medicamentos com patentes, medicamentos caros. Sempre que é para liberação de uma substância natural, uma vitamina, um hormônio, um mineral, é super mais regulado. Vejam vocês a melatonina. Melatonina, que é natural, se liberou para se fazer comprimido de 0,21 miligramas, enquanto que a gente parte geralmente de 3, 5 miligramas. Usar para os pacientes, a gente precisa contar com a manipulação, porque para a indústria foi feita uma liberação de uma dose muito pequena. Eu até suspeito que é pedido uma liberação de dose pequena para a pessoa usar, não sentir o efeito, não sentir os benefícios, se desanimar e voltar a comprar os remédios psicotrópicos controlados que desmaiam a pessoa, que apagam a pessoa para dormir. O autor conclui com um apelo para a reavaliação urgente do uso dos antidepressivos em crianças e adolescentes. Então, as agências reguladoras, elas advogam lá, o FDA americano fala que a liberação é feita com base na confiança. Que confiança é essa? Confiança de que a indústria tem responsabilidade civil, ou seja, ela tem responsabilidade de indenizar se ela causar prejuízo para as pessoas. E os relatórios dos estudos são produzidos com 10 mil páginas e tem um funcionário para ler isso liberar. Isso não é lido, é simplesmente visto que foi apresentado todos os relatórios e a medicação é liberada, confiando de que a empresa tem responsabilidade civil, ela não vai querer liberar um medicamento que seja prejudicial às pessoas, que isso vai gerar obrigação de indenização. Porém, todos os processos que a indústria tem, a Pfizer é a campeã, cerca de 50% dos processos no mundo é contra a Pfizer, ela nunca teve que pagar de indenização algo que chegasse perto de 1% do que já foi faturado com as vendas. Então, o crime compensa, eles adulteram ensaios clínicos, com certeza.
Ele defende que esses medicamentos devem ser prescritos com extrema cautela e que alternativas mais seguras e eficazes, como terapias psicológicas, devem ser priorizadas. O autor afirma que promover antidepressivos como pílula da felicidade, a indústria farmacêutica não só falha em cumprir o dever de cuidar, mas também coloca em risco a vida dos jovens, muitas vezes com consequências trágicas. Esse capítulo é um alerta para a necessidade da maior transparência, responsabilidade ética na pesquisa e comercialização de medicamentos, especialmente aqueles que afetam populações vulneráveis, como crianças e adolescentes. Então, esse capítulo aqui fala do suicídio, né, das crianças tomando antidepressivo, desse risco, conta do citalopram, que por uma jogada de marketing, eles aprovaram o escitalopram, que tem a mesma ação, o mesmo perfil de ação do citalopram, só que tem que dobrar a dose do citalopram, porque o citalopram pesa mais porque ele tem uma parte inativa. E o escitalopram é só a parte ativa do próprio citalopram. Os medicamentos antipsicóticos, que é uma falácia, existir os atípicos, todos são iguais. Os atípicos mais novos, eles têm potência antipsicótica equivalente aos antigos haloperidol e clorpromazina, porém eles têm um perfil de efeito metabólico bem pior, causando obesidade, hipertensão, dislipidemia e diabetes. O Zyprexa foi tornado campeão de vendas, mas talvez seja o pior, o mais incisivo em causar síndrome metabólica. E as considerações são essas: a gente precisa ter mais cautela em usar os psicotrópicos, assim como, assim como, é, assim como na cirurgia, o médico precisa saber onde não cortar. Na clínica, na psiquiatria, a gente precisa ter cautela em começar a usar esses medicamentos e muitas vezes a gente se vê até encurralados. As famílias estão cansadas, está todo mundo atarefado, com dificuldades de conduzir os seus filhos e muitas vezes a gente prescreve um medicamento e vem a queixa que não está bem, vem o pedido para um segundo medicamento, para outro medicamento, às vezes a gente tenta manejar com um, dois medicamentos, às vezes as famílias pressionam para querer um terceiro medicamento e a gente tenta não usar. Mas a propaganda em favor dos medicamentos é muito grande, as pessoas já vêm doutrinadas querendo ter um diagnóstico para ter uma medicação que controle aqueles sintomas ruins que sente ou aqueles comportamentos ruins que a criança tem, mas acreditem, não há milagres. As melhores condutas, as melhores intervenções que vão produzir melhoras duradouras é você regular o sono, alimentação natural, atividade física, retirar as telas das crianças e rotinas bem estabelecidas, contratos bem feitos e cumpridos com as nossas crianças é que vão dar o melhor resultado. Medicação para mais curto prazo, mais emergencialmente e evitar a medicalização de todos os comportamentos que sejam um pouco variantes. Novamente, eu deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir. Aguardo seus comentários aqui na área pertinente. Muito obrigado e encaminhe esse conteúdo para que você possa ajudar com este conhecimento. Muito obrigado.